Tananã. Transmissão ao vivo. Boa noite. Esse início aqui. Olá, boa noite. Terça-feira, 21 horas e 21 minutos. E hoje nós vamos falar do tal do DHS. Tá entrando aí? Não tô aqui ouvindo, não. Ué, para mim, estamos informando. Tá começando a entrar agora. Entrou aqui para mim. Pessoal, então é o seguinte, por que a nova medicina é tão inovadora, tão vanguardista? Porque ela nos devolve uma autonomia, que é um direito nosso, nos liberta de um sistema de saúde que, na verdade, seria muito mais apropriado a gente chamar de sistema de doença, porque ele vive da doença e para a doença, e o Hammer sofreu 17 atentados contra a vida. Tentaram matar ele, assassinar ele 17 vezes. Eu quero trazer umas informações num outro contexto para a gente entender melhor esse surgimento, a origem e todas as coisas que estão implicadas nesse conhecimento que a nova medicina traz, que é tão libertador, que nos dá autonomia sobre a nossa saúde. Não estou dizendo aqui que a nova medicina faz você não precisar de mais nenhum remédio, de mais nenhum médico na vida. Absolutamente. Mas a nova medicina te dá um autoconhecimento de um funcionamento biológico de uma tal maneira que você consegue até se curar, ou, no mínimo, atenuar problemas. E se você já está com problema, você consegue trabalhar para que aquilo seja resolvido. E se você está vivendo um problema, que é um DHS ativo, que a gente vai falar um pouco disso, você consegue, no mínimo, minimizar os efeitos disso. Então, muito boa noite, gente linda. Tô vendo um monte de gente querida, né? Sogrinha, boa drasta, uma galera muito legal. Sejam bem-vindos nesse espaço-tempo aqui, que é para a gente aprender sobre nós. Então, as trocas são bem-vindas. Se quiser registrar alguma dúvida, eu vou tentar responder. Então, olha só, nosso tema é como surgem as doenças. Então, eu disse isso semana passada, mas não custa repetir para quem está chegando agora, nesse conhecimento libertador que é a nova medicina germânica, tudo quanto é patologia que nós somos acometidos, se não for ocasionada por trauma físico, subnutrição ou envenenamento, intoxicação, é DHS. É algo que pode ser beneficiado, curado, tratado pela nova medicina germânica. E existem várias terapêuticas já, existem algumas terapias que são completamente embasadas na nova medicina germânica. Algumas são embasadas na nova medicina germânica e têm algum toque a mais de outras ciências, de outros conhecimentos, como, por exemplo, bioalinhamento. Temos as leis biológicas, temos... Que nome mais, hein? Você lembra, Alessandro, que nome mais que aparece na nova medicina? Mais conhecidos são as leis biológicas e o bioalinhamento. Reprogramação biológica. Reprogramação muscular. Microfisioterapia. Não, reprogramação muscular não, reprogramação biológica. Reprogramação biológica. A microfisioterapia também é beneficiada pela nova medicina. Está presente dentro da formação de um microfisioterapeuta na nova medicina, só que a microfisioterapia ela só é liberada para quem é formado em fisioterapia. Pois bem, se você não tem um problema que veio de trauma físico, intoxicação, nem subnutrição, você tem um problema que veio de um DHS. Meu Deus, o que é DHS? Para começar, a letra DHS significa Síndrome de Dick-Hammer, tá em inglês Dick-Hammer Syndrome, que foi uma homenagem que o Hammer, Dr. Hammer, fez para o filho dele, porque foi a partir da morte do filho dele, eu falei que semana passada, que começou a se revelar a nova medicina, né?
quando o filho dele, infelizmente, recebeu uma bala perdida na cabeça e veio a óbito. Passaram-se poucos meses, o Dr. Hammer e a sua esposa fizeram um câncer no aparelho reprodutivo. O Dr. Hammer nos testículos e a esposa dele no ovário. Como o Dr. Hammer era oncologista, pesquisador, cirurgião, ele falou assim, mas eu perco o meu filho, o meu fruto, e aí aparece um câncer no órgão que produziu meu filho, né, no meu órgão reprodutivo e na minha esposa. Será que não é por acaso? Será que existe algo aí para eu descobrir? E assim começou, né? E como foi algo muito impactante para o Dr. Hammer, o filho dele que faleceu era filho único. E depois a esposa dele faleceu. Ela não resistiu ao câncer. Olha só, gente, parênteses. Será que perder um filho para uma mãe talvez possa ser mais abissal, mais impactante? Enfim. Porque existem umas diferenças, né? Mas isso é assunto para outro momento. Aí, Dr. Hammer, então, perdeu a família dele. E aí virou uma questão assim de um propósito de vida, de um legado para a humanidade, aquilo que ele farejou, que ele analisou, pesquisou, mensurou e descobriu, que são as leis que regem a nossa biologia humana. Pois bem, então o DHS tem esse nome em homenagem ao querido Dick Hammer. E aqui no Brasil a gente utiliza também com a sigla, como se fosse uma sigla, dia, hora e segundo do impacto emocional. O que acontece, meus queridos? Quando nós sofremos um impacto, que é uma tríade, mente, emoção e corpo, aonde o cérebro que percebe isso envia uma mensagem para um órgão correspondente a essa percepção, nós então ficamos liberados de um prejuízo maior. Por quê? Porque o cérebro é um órgão muito nobre. Então, na verdade, isso é uma estratégia de sobrevivência. Então, na verdade, se a gente tem uma gastrite, se a gente tem uma alergia, se a gente tem uma queda de cabelo, a gente pode começar até a ficar feliz, porque, nossa, que bom que o meu funcionamento, que a minha inteligência biológica de estratégia de sobrevivência funcionou, porque talvez eu poderia não estar vivo aqui. Por quê? Porque quando a gente sofre esse impacto, e aí a gente é desalinhado, nós estamos o tempo todo produzindo célula e morrendo célula. Então, o que acontece? Quando a gente sofre um DHS, que é esse impacto emocional negativo, ou a produção de célula ou o óbito das nossas células se desarmoniza. E aí ele fica excessivo, ele entra em desequilíbrio, porque o órgão assumiu o problema que o cérebro encaminhou para ele, porque o cérebro não pode ter esse problema, o cérebro precisa cuidar de tudo. Eu vou explicar de uma maneira meio simplista, tá? Suponhamos que você está aqui vivendo, e aí acontece uma situação impactante, você percebe com essa área aqui do cérebro, com essa área mais profundamente, suponhamos que essa área profunda do cérebro é uma área que processa questões ligadas à endoderma. Então, o cérebro captou isso, percebeu, enviou, sei lá, para os pulmões, por exemplo. Uma área dos pulmões que é do mesmo tecido, o endoderma. Aonde o cérebro recebeu esse impacto, dá para perceber em tomografias, como eu falei, uma espécie de um anel esbranquiçado, é um relé branco. É como se ele congelasse aquilo, isolasse aquilo no cérebro, e aí aquilo é encaminhado para um órgão correspondente. E aí nós entramos numa fase PCL, em algum momento, dependendo do tipo do impacto da patologia. Tá, mas aí como é que eu sei quando é que eu estou fazendo um DHS? Que é o assunto central de hoje. Ele tem 3 Is, esse tal desse DHS, esse impacto. Ele é impactante,
ele é vivido ele é inesperado, o fator surpresa é indispensável, e ele é sentido em isolamento. É como se naquele milésimo de segundo, pelo menos, você se sentisse sozinho para lidar com aquilo. Então, se você já viveu uma situação assim, dependendo da intensidade e da durabilidade disso, você estará produzindo no futuro alguma patologia correspondente. E se a gente começa a entender isso, tomar consciência, a gente já começa a trabalhar a nossa cabeça no sentido de virar a página, de ressignificar aquilo. Eu dei o exemplo na semana passada, se você escuta um chefe no emprego falando que a empresa está mal das pernas, que vai acontecer um corte, você toma aquilo como, ai meu Deus, se eu perder esse emprego, que vai ser de mim? Então, se isso for uma coisa assim que você acha uma injustiça, poxa vida, eu demorei a arrumar esse emprego, agora que eu chego aqui, essa empresa que vivia tão bem fica mal, como se fosse uma injustiça, e é difícil de aceitar aquilo, nossa, que indigesto isso para mim na minha vida, você pode fazer alguma patologia do aparelho gastrointestinal, né? E aí, suponhamos que ontem o seu chefe falou isso, e essa noite você acordou várias vezes e lembrava disso. Se você está acordando várias vezes à noite, meus queridos, você está sinalizando que você está em fase ativa de algum DHS em processamento. Então, busque na sua memória que possíveis situações desagradáveis, impactantes, inesperadas e isoladas você viveu, para você começar a ver como tratar isso, tá? E os DHS, eles têm umas 4 categorias. O DHS, ele pode ser real, pode ser imaginário, pode ser simbólico, pode ser virtual. Não se preocupe de entender, de decorar o que é o que, não importa. Você, estando conectado com você, se você vive uma situação, ela fica voltando na sua cabeça, você está com as emoções alteradas por causa disso. Está mais triste, está mais nervoso, está mais desconcentrado, não está conseguindo executar um trabalho, porque a cabeça não está conseguindo concentrar naquilo, porque toda hora fica vindo aquela memória daquela situação. Você não tenha dúvida de que você sofreu um DHS e ele está em fase ativa sendo processado. Aí você pega essa situação e vai trabalhar em cima dessa situação, revertendo ao contrário. Por exemplo, vou contar aqui algo bem recente. Uma pessoa chegou para mim com queda de cabelo. Explicou lá essa queda de cabelo, tem mais ou menos uns 2, 3 anos, e aí eu fiz a primeira pergunta que nós precisamos nos fazer, relembrando que a gente conversou um pouquinho semana passada. Desde quando? 2, 3 anos. Você se lembra de ter acontecido alguma coisa, mais ou menos nessa época, um pouco antes, algo impactante que seja assim, ruim, negativo, difícil, doído, dramático? Me lembro sim. Eu tive uma discussão terrível com meu pai, e no meio dessa discussão, ele falou uma coisa assim, se assado, ele me desabonou completamente na empresa que nós trabalhamos juntos e disse que não era de forma alguma para eu executar aquilo que era da minha função, que era do meu papel. Ele disse que era contra, que não deixava, que se eu fosse executar, ele iria sair da empresa. E aí o meu outro irmão, que tinha uma outra ideia que não é da área dele, que é da minha área, propôs uma área que seria uma atitude inadequada dele, estava sendo arbitrário. O meu pai apoiou. Naquele momento, eu entendi que o meu irmão era o filho preferido e que eu estava sozinho. Foi essa a verbalização da pessoa. Eu estou alterando alguns dadozinhos aqui só por questão de preservação mesmo, mas sem ferir a essência do que eu quero passar para vocês. O que aconteceu? Essa pessoa, ela ouviu algo do pai que ela atribuiu um significado, ou seja, isso foi um DHS simbólico,
aonde ela se sentiu sozinha, no caso ele se sentiu sozinho, desamparado. E aí ele se sente muito tenso de tomar determinadas decisões e executar determinadas ações, porque ele se sente assim, sozinho, desamparado, e começou a cair o cabelo. O que acontece? No momento daquele DHS simbólico, o cérebro mandou uma informação para que o ectoderma dessa região aqui tomasse uma providência, onde ele fez um DHS, então, de desproteção, e aí os cabelos caem, porque é como se fosse um jeito do corpo de receber uma proteção do alto mais diretamente, sem nenhuma barreira. Então, o sentido biológico da queda de cabelo é liberar o topo da cabeça para receber algo no topo da cabeça, no sentido de uma proteção maior. O pai para essa pessoa significava proteção. Naquele momento que o pai não o apoiou e ainda entrou num embate com ele, ele sentiu que ele perdeu quem o protegia. E aquilo foi inesperado, foi surpreendente, né? Foi impactante negativamente, vivido de uma maneira dramática, e ele se viu sozinho naquela situação. Porque aí, na conversa dessa sessão que eu conduzi de bioalinhamento, até a mãe entrou no meio com uma participação coadjuvante. Enfim, isso foi um exemplo de um DHS simbólico. O que é um DHS real? Você para abastecer e você está aguardando o rapaz vir lá de dentro enquanto seu carro está abastecendo, encosta uma moto e coloca um revólver na sua cabeça. Quando você se dá conta daquele revólver na sua cabeça, do seu risco de vida, você acaba de fazer um DHS real, porque aconteceu de fato. O simbólico é porque é o significado que você atribui. Porque, gente, nesse caso que eu citei da queda de cabelo, será que esse pai realmente não apoia? Será que aquela fala, aquele embate realmente significa que o pai não o protege? Só dentro do pai para a gente saber. Mas para ele, na percepção dele, por conta da participação do irmão e tudo mais, sim, ele perdeu a proteção do pai. Então, ele simbolizou. O DHS simbólico ele tem a ver com significados que nós atribuímos para certas coisas. Eu me lembro de uma vez, há não muito tempo, que eu fiz um DHS que foi simbólico. Eu estava com uma planilha de Excel na mão e uma pessoa da minha família me explicando um raciocínio para administrar umas finanças da família. E aí eu estava olhando para aquela planilha e estava achando assim aquela matemática maluca, tal, até que essa pessoa falou algo que eu entendi, que eu interpretei que aquilo era algo escamoteado, porque na verdade o problema era outro. Então eu atribuí um significado para aquela planilha, eu me lembro exatamente do momento quando eu estava olhando algo na planilha, e aquilo para mim foi impactante. E foi uma coisa rápida e eu não percebi que eu tinha feito um DHS. Passou uma semana, apareceu um caroço no meu olho. E aí eu fui pesquisar o que era aquilo, e o tecido e tudo mais, e aí eu vi que era algo, né, da ordem de um impacto, que foi por conta de você ter visto algo. Então, assim, foi quando eu vi algo naquela planilha que me fez, juntando com o que a pessoa tinha me dito, é que eu fiz um significado de que aquela planilha era um disfarce de algo muito ruim. E isso para mim foi um DHS simbólico. E aí a minha patologia aqui baixada era no sentido de fechar os olhos, né? O corpo queria, se eu vi algo que foi muito doído e insuportável, o que o corpo faz? Vamos tampar os olhos. Não vamos ver mais, não. Mais ou menos assim, tá? Então, a gente falou do DHS real, do DHS simbólico, o que mais é possível, verdade, pode vir a ter um câncer, sim. Mara Cristina, sim. Na verdade, o câncer, toda vez que nós apresentamos um câncer, sempre, segundo o Dr. Ramo, de uma maneira absoluta,
você sofreu um DHS. E às vezes, mais de um. E às vezes, você já tinha uma predisposição porque havia um DHS sistêmico, se outras pessoas da família também desenvolveram câncer, tá? Inclusive, o bioalinhamento, ele orienta quando é identificado que o DHS não é só do indivíduo, é sistêmico, a pessoa vai trabalhar em constelação familiar também, porque só o bioalinhamento não vai conseguir tocar todos os níveis que estão em desequilíbrio provocando aquela patologia, porque tem um nível sistêmico familiar que também está produzindo aquilo no indivíduo, ok? A primeira lei biológica que o Dr. Hammer identificou e descreveu e trabalhou se chama a Lei Férrea do Câncer, porque ele começou a descobrir a nova medicina por conta do câncer dele e da esposa dele. E todos os pacientes que tinham no laboratório dele, todos, 100%, sem exceção, tinha sofrido um DHS. Então, por isso, a primeira lei da nova medicina é a Lei Férrea do Câncer. O DHS imaginário, como o próprio nome já diz, ele está ligado a uma imagem que você imagina ou uma imagem que se apresenta para você. E aí aquela imagem faz você ter uma percepção impactante, dolorida, dramática, inesperada, vivida em isolamento. Deixa eu ver se a gente dá um exemplo aqui. Por exemplo, há uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu estava indo para a faculdade dar aula quando o meu marido me ligou falando assim que chegou para buscar as nossas filhas numa área de educação física, onde a gente buscava elas 1 hora depois do horário normal de terminar a aula, e estava tudo fechado e apagado. Quando ele me ligou e falou aquilo, eu imaginei o que poderia estar acontecendo com as minhas filhas. Elas estariam sozinhas na secretaria com não sei quem. Só de eu imaginar aquilo, no dia seguinte, como foi uma coisa muito rápida, porque em menos de 10 minutos, uns 5 minutos depois, ele me ligou e falou, não, estou com elas aqui, tal. Mas só de eu imaginar como que elas ficaram, como que elas se sentiram, no dia seguinte, eu amanheci com mal-estar, parecendo que eu ia gripar, então eu fiz um DHS ali de endoderma com ectoderma misturado, né, porque filho é uma coisa muito vital, muito complexa para nós, pais, mas aí eu já desconfiei do que poderia acontecer, então foi só uma coisica de nada, logo passou. E isso é um exemplo de um DHS imaginário, porque eu imaginei uma situação. Na verdade, eu não imaginei errado, eu poderia ter imaginado errado, mas eu não imaginei errado, elas ficaram muito abaladas e choraram, mas logo melhoraram, e à noite a gente fez Access nela, galera aí que conhece Access Consciousness sabe do que eu estou falando, e elas mesmo não apresentaram nada, não. Graças a Deus deu para pagar o DHS. Eu quero falar daqui a pouco no final, nosso tempo. Daqui a pouco eu quero falar de uma técnicazinha que dá para apagar DHS em 48 horas, se você tiver sofrido até 48 horas. O DHS virtual, ele está ligado assim, virtual no sentido de holograma. É algo que aconteceu com outra pessoa que você sentiu como se fosse com você. Então, de repente, o seu chefe, um chefe chega e dá uma bronca no colega, mas descasca o colega, humilha o colega de uma tal maneira que você toma as dores para você. Você sente como se fosse com você. Aí você pode fazer alguma patologia porque aquilo foi um DHS virtual para você. E essa questão do DHS virtual, sabe o que acontece? Às vezes a gente chega em casa, liga a televisão, liga o jornal, aí está aparecendo uma tragédia horrorosa, um pai que matou uma filha, que estuprou, um crime bárbaro, e aí você está lá querendo descansar, vê aquela situação, e aí você imagina como se fosse com uma filha sua, e você toma aquilo para você. Tudo que é do outro que você toma para você é um DHS virtual. Você pode produzir alguma patologia a partir desse DHS virtual. Mas, como eu falei para vocês, não se preocupem de entender o que é o que. O fato é o seguinte, toda vez que você viver qualquer situação que você sentiu que foi ruim, que te doeu, que te machucou, que te impactou, para e pensa no real significado daquilo. Se aquilo ficar voltando na sua cabeça, se ajude.
porque aquilo foi um DHS. E aí, às vezes, dependendo da intensidade, se for baixa intensidade, trocar uma ideia com uma amiga, uma boa amiga, saudável, que vai te dar uma boa escuta, te dar bons conselhos, enfim, já pode ser o suficiente para dissolver aquela história, para fazer você enxergar diferente, ressignificar e se livrar daquela fase ativa daquele DHS. Aí logo você entra na segunda fase, que é a fase de resolução, e no máximo você vai ter alguma coisinha assim que muitas vezes você pode até nem perceber, pode ser uma leve dor de cabeça, pode ser assim, gases, pode ser uma alteração pequena, ok? E em 48 horas, se você, por exemplo, sofreu um DHS, indiscutivelmente você sofreu um DHS, você viveu uma situação impactante, inesperada, ruim, dramática e em isolamento, que você pode fazer? Você pode pedir para alguém pegar uma caneta, de preferência que não escreva para não rabiscar a sua orelha, aí você vai começar a pontuar a sua orelha, pressão média, aonde doer, você pega uma canetinha dessas marca-textos amarela e rabisca aonde doer. Pessoal da reflexologia, né? A gente tem todos os órgãos representados na orelha, nos pés e nas mãos. Tem outros também, né? Tem gente que fala que na língua também, mas enfim. Você fazendo esse rabisco na orelha, o que você está fazendo? Você está produzindo uma espécie de confusão positiva no cérebro, você está apagando o DHS. E aí a informação que o cérebro está enviando para o órgão responder, assumindo aquele problema, assumindo aquela informação difícil, você libera o órgão, é como se você interrompesse essa comunicação. E aí, como a coisa já passou, né? O cérebro, com o tempo, aquele relé esbranquiçado vai desaparecer, o órgão foi liberado do sacrifício e você se livra dessa futura patologia. Isso foi ensinado pela doutora Eleanor Luzes no curso de orientador de autossuficiência. Então, é uma técnica simples, eu não me lembro se tinha nome, eu acho que não, né? É uma técnica simples. Ela foi uma pessoa que bebeu na fonte da nova medicina, né? Ela se encontrou com quem estava diretamente ligado ao Dr. Hammer, então ela passou esse truque aí para nós. A gente apaga o DHS na orelha se ele for sofrido em até 48 horas. Você, no mínimo, vai minimizar os efeitos daquele DHS. Porque todo DHS, ele vai depender da intensidade, da durabilidade dele, a patologia que ele irá gerar. Tem gente que o DHS dura uma vida. Se você sofreu um impacto e você nunca se libertou daquilo, você está em fase ativa ainda lacerando o tecido, ainda ou reproduzindo desordenadamente células ou perdendo desordenadamente células, dependendo do tipo do tecido, do DHS que for. E aí você fica numa fase ativa muito longa. O que significa isso? Que não tem cura mais? Não, não significa, mas que vai ser mais árduo. Porque a fase de resolução ela é proporcional à fase ativa. Quanto mais rápida e mais suave, mais superficial for essa fase ativa, mais fácil será a fase de resolução. E o contrário é verdadeiro. Vou dar um exemplo de um contrário aqui. Suponhamos que uma mulher descobriu que o marido estava traindo e eles se separaram. E aí, o resto da vida dela, ela ficava com aquela sensação assim, que absurdo, eu fui traída, eu fui uma vítima dele, que absurdo, que absurdo. E aquela situação mexe com as emoções dela, essa mulher está manifestando que ela fez um DHS, isso pode ter 1 ano, pode ter 10 anos, pode ter 20 anos, se está afetando as emoções, ainda está em fase ativa aquele DHS que foi sofrido, e isso acontece com muitas pessoas, dependendo do jeito de alguns términos de relacionamento. Tem gente que termina relacionamento, nem consegue se relacionar novamente, do tanto que ficou comprometido em relação àquele DHS, fora problemas que podem aparecer no organismo, fora as patologias que podem ser somatizadas após isso.
Mas, se a pessoa tem essas manifestações e tudo, ela ainda está em fase ativa, ela ainda não ressignificou, ela ainda não virou a página e ela ainda está com alterações fisiológicas que vão ter um custo na fase de resolução. Inclusive, tem gente que é tão delicado isso porque tem processos mais complexos e intensos que tem gente que vem a óbito, né? Por não resolver, ou quando resolve, a resposta é tão intensa do organismo que, dependendo do tecido, pode ocasionar um óbito, né? Então, é algo delicado realmente. Deixa eu ver se eu consigo achar algo que dá para responder. Eu gostaria de encerrar antes das 10, sabe, gente? Essa foi perguntada. Você viu mais alguma pergunta aí, Alessandro? Não. Mas você podia falar assim mais do câncer. Deixa eu falar uma coisa aqui. A questão mais fundamental, mais essencial e mais pessoal que está envolvida em qualquer DHS, sabe o que é? A nossa percepção. A maneira como nós percebemos os eventos que nós vivemos. Que, inclusive, tem um ditado popular muito conhecido, né? Que diz assim, não importa o que fizeram com você, importa o que você faz do que fizeram com você. O que você faz é a tal da percepção. Para vocês terem uma ideia, existe uma máxima na psicologia que diz assim, tudo é uma questão de percepção. E eu até postei uma figurinha, acho que nos meus stories hoje, porque eu lembrei disso quando eu a vi. Uma manada de bois, né? E aí tinha duas vaquinhas olhando para o céu e um passarinho sozinho voando, tipo uma águia. Uma olha e pensa assim, que solidão. A outra olha e pensa assim, que liberdade. Então, olha só, a singularidade da nossa percepção. Para uma é algo negativo, para outra é algo positivo. Então, se nós conseguirmos ter uma percepção positiva da nossa vida, dos eventos da nossa vida, isso é o principal para nos livrar de DHS e patologias. Mas coisas que acontecem, se nós não conseguimos perceber nada de positivo naquele momento ali, se logo em seguida, né, a posteriori, se a gente consegue ressignificar, tornando aquilo leve ou positivo, a gente se livra também de, pelo menos, de um preço mais alto, pelo menos de uma intensidade mais alta de algum problema de saúde mais complicado, mais dolorido. Então, os DHS, as doenças surgem dos DHS quando não são provocadas por trauma físico, intoxicação ou, Sofia, trauma físico, intoxicação, que é envenenamento, ou subnutrição. E ao sofrermos um DHS, como é que a gente pode se curar? Resolvendo aquilo, virando a página, ressignificando, dissolvendo, olhando para frente, bola para frente. Acabou o relacionamento, o melhor está por vir. Se acabou aqui, doeu, tá ruim agora, mas então é porque Deus está me reservando alguma coisa melhor. Isso é um jeito de significar, de uma maneira positiva, de uma maneira leve. Então, você está liberado de patologia, significando dessa maneira. E assim é com tudo na nossa vida. Ok, queridos? Espero que tenha sido de alguma valia para vocês. Qualquer dúvida mais específica, se eu conseguir responder diretamente lá no direct, podem chamar lá, ok? Teve um momento que teve mais perguntas que eu demorei a responder, mas uma hora eu respondo, ok? Gratidão a todos, uma excelente saúde para todos e um excelente descanso nessa noite de terça-feira, dia 10 de setembro. Beijo, até mais.